Olá, Universo Acadêmico no ar! Nossa equipe em um dos maiores eventos de inovação da América Latina, no Gramado Summit. Vamos te mostrar como tem sido a experiência do Conectare Hub da Inovação da UFN por lá. Mudanças climáticas, soluções, perspectivas e a casa comum é o tema da Jornada Internacional do Meio Ambiente da UFN. No estúdio, o professor Márcio Bernardes, do curso de Direito, vai falar sobre este assunto. O vestibular de inverno da UFN já é na próxima segunda-feira, 9 de junho. No quadro Fala Vestibulando, a gente te ajuda a se preparar. Veja o que você pode e não pode levar na hora da prova. No episódio do quadro Nosso Egresso, o assunto é a saúde da mulher. Vamos conhecer um pouco sobre fisioterapia pélvica com a fisioterapeuta egressa da instituição, Luísa Bianchim. Moda, inclusão e criatividade. Mulheres atendidas no Centro de Atenção Psicossocial de Santa Maria, o CAPS, criam camisetas junto com o curso de Design de Moda. Tudo isso e muito mais agora no Universo Acadêmico. Direto da Serra Gaúcha, parte da equipe da UFN TV participa de um dos maiores e mais importantes eventos de inovação e tecnologia da América Latina, o Gramado Summit. E o Conectare, Hub de Inovação da UFN, representa a Universidade Franciscana nos 3 dias de evento, com muita conexão, trocas e atualizações de tendências. A inovação toma conta da Serra Gaúcha. Pelos corredores, pessoas de todo o Brasil pensam, falam e respiram inovação e tecnologia. É o Gramado Summit 2025. Nesta startup, o diferencial está na matéria-prima de cosméticos, produzidos de um extrato exclusivo da oliveira. E nós acreditamos que o evento em si, ele tem muito conhecimento a respeito de sustentabilidade, de cuidado com o corpo, com a natureza, que pode agregar muito positivamente com o nosso trabalho. E eu acredito que cada vez mais, o mundo precisa de empresas que valorizem os resíduos, que pensem bastante na natureza, na sustentabilidade, cuidando do corpo e também da natureza em si, do planeta. Desburocratizar a contabilidade é o foco desta outra empresa. Da abertura do CNPJ até o acompanhamento mensal, tudo 100% online e com segurança. O principal objetivo que a gente vem buscar aqui, então, na Gramado Summit desse ano é conexão com o público, então, com a população que está girando. A gente está falando aqui de mais de 20 mil pessoas que vêm conhecer e visitar um pouquinho dos estandes. Então, visibilidade, conexão com investidores, com outras startups, com possíveis parceiros, fornecedores de serviço também que a gente vem buscando e conhecer um pouquinho mais sobre o evento. É a primeira vez que a gente vem e como stand, realmente, como empresa participante do evento aí. Já este negócio simplifica a operação de serviços do setor de alimentação. A expertise da startup é digitalizar e transformar o food service brasileiro. A Aloy tem por diferencial a interface amigável, A gente tem uma plataforma única que contempla diversas soluções para quem trabalha na área de gastronomia, desde um site de pedidos, a um programa de fidelidade, robô, WhatsApp Marketing e sistemas de gestão. Então, acredito que um dos grandes diferenciais da Aloy é ter tudo isso dentro da mesma tecnologia e estar num evento como esse só releva a nossa marca e a presença da Aloy perante ao Estado e ao país inteiro, As 3 startups fazem parte do Conectare Hub de Inovação da UFN, que traz para Gramado o potencial científico e tecnológico desenvolvido na universidade. A gente está aqui para isso, para fazer essas conexões, para buscar as parcerias, para buscar também financiamentos, investidores, por que não, E empresas também, que a gente possa solucionar os problemas delas. Todo o ecossistema de inovação de Santa Maria participa do evento. E nessa construção toda, instituições como a UFN é de extrema importância, é um ator fundamental nesse processo de construção. A universidade, junto com o seu ambiente tecnológico, com o seu tecnoparque e oportunizando para as suas startups estarem aqui. Então é fundamental que essa parceria, essa conexão
entre a universidade com a cidade de Santa Maria, com o poder público, possa existir para que a gente possa levar para Santa Maria um dinheiro novo, um dinheiro de outro mercado, né? Hoje nós temos aqui oportunidades de levar algo diferente para se conectar com Santa Maria e fazer um desenvolvimento diferente. O Gramado Summit é um dos maiores e mais importantes eventos de inovação e tecnologia da América Latina. Nessa edição, reúne mais de 500 empresas e 300 palestrantes em 7 palcos. Um público de mais de 20 mil pessoas em busca de tendências e conexões. Muito importante, eu estou impressionada, porque tem muita gente do Brasil inteiro e fazer isso em Gramado, que é uma terra linda, mas difícil de chegar. Parabéns, Marcos, e toda a equipe. Vale a pena, gente. Aqui mistura o humano com a tecnologia, com o jeito da inovação e com tudo mais. E aqui no estúdio, a nossa entrevista traz a temática do cuidado com o planeta. Porque estamos na Semana da GIMA, Jornada Integrada do Meio Ambiente. E também porque hoje, quinta-feira, dia 5 de junho, é o Dia do Meio Ambiente. A data criada lá em 1972 pela ONU, Organização das Nações Unidas, tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância de preservar os recursos naturais do nosso planeta. Pensando nisso, estamos aqui no estúdio com o professor Márcio Bernardes, do curso de Direito da Universidade Franciscana, que participou da organização e da programação da GIMA. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, é sempre um prazer contribuir com vocês. E a gente gostaria de começar lhe perguntando, né? A jornada, ela contou com pré-lançamento de livros, com apresentação de projetos, de trabalho dos alunos, mas tudo com um único tema, né? Que é a questão do meio ambiente, a crise climática, soluções e perspectivas e a casa comum. Eu gostaria de lhe perguntar por que desse tema, o que esse tema nos instiga a pensar, ao que ele nos convoca? Esse tema é fundamental hoje, né? No ano passado nós vivenciamos, né, na pele, no estado do Rio Grande do Sul, um dos efeitos dessa mudança climática global, né, efeitos severos, né, com as enchentes, e esse ano, de novo, estamos vivenciando em vários lugares do mundo, né? Então, a temática da discussão ambiental, da educação ambiental, ela é fundamental, porque dela depende a subsistência ou a sobrevivência da espécie humana no planeta, né? Então, o tema é extremamente importante. Em segundo momento, aliar a discussão com a casa comum, né, que é uma discussão que vem inclusive das encíclicas do Papa Francisco, né, da primeira encíclica, Laudato Si, quando ele coloca, né, a ideia de que nós vivemos num único local, numa única casa, né, e esta casa é uma casa comum. Temos que viver em comum e entender, portanto, como lidar com as questões ambientais dessa casa. Então, a temática é extremamente oportuna, importante, né? Fundamental, enfim, para que a gente discuta. Perfeito, professor. E a GIMA promove também um espaço de educação, né? De ciência, de troca. Pensando nisso, eu gostaria de saber sobre o papel da universidade, né? Sobre o papel dos alunos, dos professores juntos, para que a gente possa tentar mitigar essa crise climática, tentar se aprofundar nesse assunto. Ótimo. A universidade tem um papel fundamental, né? A educação ambiental talvez seja um dos principais pilares, né, quando se trata de discussão do meio ambiente ecologicamente equilibrado, da busca pelo equilíbrio, né? Sobretudo, como falastes agora, de questões envolvendo medidas de mitigação, né, de emissão de gases de efeito estufa, e medidas de adaptação, né, a novos efeitos, novas crises que talvez tenhamos, né, possivelmente tenhamos, né, no futuro. Então, as universidades, as faculdades, os centros de ensino têm um papel fundamental em pesquisas, em discutir, né, com a população, em trazer essa temática da forma como ela merece ser tratada, né, na seriedade, e, sobretudo, buscando soluções através de pesquisa, de extensão e de ensino, né, para essas questões que são tão urgentes. Na GIMA nós tivemos a participação de grupos de pesquisa, né? Grupos de pesquisa de acadêmicos aqui da universidade. Você poderia destacar um pouco dessa participação? Como que foi essa dinâmica? Teve inclusive a apresentação do nosso grupo de pesquisa, né? Eu e o professor João Hélio do Direito, no finalzinho do ano passado ainda, e ainda agora no início desse ano, estávamos terminando a elaboração
de um grupo de pesquisa multidisciplinar, então não são pessoas só do direito, são de vários cursos, né, da UFN, com a temática mudança climática e a casa comum. Né? Então a ideia é que a gente tenha cada vez mais pesquisas, artigos, publicações, né, em diversas frentes que envolvem a discussão do direito do meio ambiente, as questões dos direitos humanos, as questões envolvendo bioética, né, a saúde frente a todas essas questões. Então é uma equipe multidisciplinar. No direito, mais propriamente dito, nós temos um grupo de estudos chamado Grupo de Estudos em Direito, Mudança Climática e a Casa Comum, que vai enfrentar as questões jurídicas, sobretudo, né, tem enfrentado, a gente tem feito reuniões, discussões de textos, né, de temas envolvendo essa matéria e publicando, né, começando a escrever artigos, a divulgar as pesquisas. Isso é fundamental para que a população tenha também conhecimento, né, desses dados. Então, a universidade tem também esse papel fundamental através de seus grupos de pesquisa, de estudos, enfim. Professor, nós tivemos uma atividade envolvendo o cineclubismo, né? Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre essa atividade. Esse ano foi uma inovação, né? A GIMA está na sua 16ª edição, né? E esse ano se teve a ideia de trazer um debate a partir de uma plataforma de extensão que existe para as universidades que se chama Ecofalantes. E eles têm inúmeros vídeos, né, documentários, filmes sobre temas muito relevantes, especialmente envolvendo a questão ambiental. E a atividade envolveu um documentário, né, que teve por objetivo decifrar, em certa medida, como é que surge esse discurso anticientífico, esse discurso negacionista das mudanças climáticas, enfim, e debater sobre isso. Foi bastante proveitosa a atividade, né, em que o filme foi passado e depois teve uma rodada bem interessante de debates, né, acerca do que foi tratado. Nós tivemos algumas atualizações na legislação ambiental. Eu gostaria que você destacasse algo referente a esse contexto. O que nós podemos trazer aqui hoje? Pois é, nesse campo não estamos aí em águas tão mansas, né? O Senado Federal, esse mês ainda, passado em maio, aprovou uma lei que é um retrocesso, né? Com relação ao licenciamento ambiental, né, que é um procedimento extremamente importante, né, para que a sociedade saiba, né, quais são os empreendimentos que causam maior degradação ambiental, maior poluição, né, maior devastação e que o Estado tome medidas para evitar isso. Bom, esse projeto de lei flexibiliza uma série de normas e caminhos para isso. Então, a importância da educação ambiental também passa por esclarecer a população, a sociedade civil, para que cobre seus políticos, né, nesse tipo de postura, nesse tipo de tema. Né? Foi um projeto aprovado a toque de caixa no Senado, sem muita discussão com a sociedade civil. Então, realmente, a gente está vivendo, pelo menos em termos legislativos, um período de retrocesso na questão ambiental. E é importante que a população saiba disso para que não deixemos que isso ocorra, né? É fundamental essa discussão. Mas está havendo, através da lei, do projeto de lei 2159, se procura desregulamentar uma série de questões que já eram regulamentadas com relação ao licenciamento ambiental. E para encerrar, então, a nossa conversa, eu gostaria de saber um pouco sobre essa questão dos direitos humanos, dessa busca por solução, por essa justiça climática, né? De que forma que, então, podemos encontrar soluções para essa crise ambiental, todos juntos? Esse é o grande desafio, né? É o grande desafio que se apresenta em diversas áreas do conhecimento, em várias frentes. É um tema que envolve direito humano por essência, né? A nossa mesma Constituição, lá no artigo 225, fala que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um bem de uso comum de todos. E, sem sombra de dúvidas, ele é essencial para a qualidade de vida, para uma vida digna, né, para uma vida com saúde, né, em todos os aspectos da palavra saúde, né, mental, físico, biológico. Né? E, então, é um tema extremamente necessário. A grande questão é como solucionar essa encruzilhada que nos encontramos. Por isso a importância das pesquisas, né, de buscar soluções. Sem dúvida que as soluções não são individuais, as soluções só podem vir de discussões coletivas, de soluções comuns,
né, comunitárias, né, porque é um problema comum também, é um problema geral que abrange todo o planeta Terra, né, que é o nosso habitat, que é a nossa casa comum, né, é ele que está agonizando. A saúde dos rios, do solo, a resiliência das florestas, né? É disso que se trata. E isso tem relação direta com a nossa qualidade de vida, né? Com um ser humano mais saudável em todas as acepções. Então a saída vai ter que ser comum. Atualmente a discussão principal tem sido em medidas de mitigação, né? Que seriam uma série de medidas para reduzir a emissão de gases do efeito estufa, descarbonizar a economia. É fundamental isso, passarmos de uma matriz energética que é baseada no combustível fóssil, né, no petróleo, no gás natural, no carvão, para energias renováveis, né, para fontes de energia que não prejudiquem o ambiente e daí por diante. Então, as saídas mais urgentes parecem passar por isso, né, repensar a economia, repensar as nossas matrizes energéticas. E é um trabalho de todos, é um trabalho que vai envolver poder público, as empresas, as universidades e a população como um todo, cada um fazendo seu papel, né? Tentando reduzir resíduos sólidos, tentando reduzir consumos de combustíveis, de carros, de coisas assim. E que bom, né, poder trazer esse assunto aqui para a universidade, junto dos nossos alunos, cada um na sua área, né, para que a gente possa formar profissionais mais comprometidos e engajados com o meio ambiente, né? Sem dúvida, é fundamental. Muito obrigada, professor, pela sua presença aqui no nosso programa e até um próximo encontro. Eu que agradeço. E o tradicional Fé e Café aqui na UFN também fez parte da programação da Sexta Gima. Nessa edição, o encontro trouxe para a roda de conversa a preocupação com o meio ambiente e a espiritualidade. A escolha desse tema é pela necessidade urgente de olharmos para o meio ambiente com responsabilidade e consciência. Quem guiou a conversa nessa edição foi a reitora da Universidade Franciscana, Irani Rúpulo, e a professora do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática, Thaís do Canto Durolf. O Fé e Café busca ser um encontro para discutir questões sobre a vida contemporânea a partir da fé. É aberto ao público, então fica o convite para quem quiser participar das próximas edições. Em cada encontro, novos convidados e um novo tema é refletido e debatido. A atividade é promovida pela Arquidiocese de Santa Maria, em parceria com o Instituto Franciscano de Espiritualidades e Humanidades, o IFE, e com o apoio da Pastoral Universitária da UFN e do Grupo de Jovens em Romaria. E agora você acompanha mais um episódio do quadro Nosso Egresso. A gente te apresenta a trajetória acadêmica e profissional da fisioterapeuta Luísa Bianchim. Hoje ela dedica boa parte de seus estudos e do dia a dia na clínica à saúde da mulher e à fisioterapia pélvica. Minha trajetória, na verdade, sempre foi assim, pensando em qual era o meu objetivo depois que eu saísse da graduação. Então eu sempre busquei projetos, cursos, participações, eventos que fizessem sentido com aquilo que eu queria seguir. Participei de projetos do Ministério da Saúde, participei de projetos da universidade, que hoje assim me fazem aplicar muitas coisas e me fazem ter pensamentos que fazem super sentido com a minha atuação. Eu sigo uma área muito específica, que é a área da fisioterapia pélvica. Entrei na faculdade sem saber que essa área existia. Entrei querendo seguir a área mais hospitalar, atenção mais respiratória. Quando iniciei na graduação, tive a primeira aula de fisioterapia pélvica, saúde da mulher, pensei, gente, gostei mais, achei interessante. E a partir daí, desde o primeiro semestre, eu comecei a estudar mais, a ler sobre, a procurar cursos, eventos na área. Um pouquinho antes de formada, eu já comecei a pensar, gente, né, tá perto aí, o que eu posso começar a fazer desde então? Então, um mês antes, eu comecei a divulgar já, me apresentando enquanto formanda da fisioterapia. Isso já foi me dando, assim, uma base, algumas pacientes querendo marcar. Quando eu me formei, eu entrei em contato com essas pessoas que tinham interesse, encontrei um local de atendimentos e comecei. Primeiro momento, assim, foi divulgar, falar,
me apresentar, fazer com que as pessoas me conhecessem. E toquei 2 anos assim, até que então no ano passado abri minha clínica, daí realmente as coisas começaram a mudar um pouquinho de foco. As pessoas fazem essa associação da fisioterapia pélvica com gestantes. Atendo gestantes, mas hoje o meu público, grande parte, não é de gestantes, são de pessoas com disfunções sexuais, disfunções urinárias. A fisioterapia pélvica realmente, assim, tem uma gama de técnicas e condutas realmente gigantesca e que abre várias portas para profissionais que querem seguir nessa área. Quando a gente vai para o mercado de trabalho, muitas vezes o que nos destaca dos outros profissionais é justamente a gente ter essa visão que a universidade tanto prezou, pelo menos na minha trajetória, me lembro várias vezes, do olhar biopsicossocial, da atenção integral, do atendimento humanizado. Cheguei aqui, agora, para onde mais eu posso ir, sabe? Acho que isso me define, assim, tanto como pessoa quanto profissional, essa vontade de querer estar sempre avançando etapas e construindo novos caminhos. Organizar uma campanha de conscientização sobre inclusão e acessibilidade na escola mobilizou alunos do 2º ano do ensino médio da Escola Básica Estadual Cícero Barreto a viverem uma manhã de aprendizado no universo da publicidade e propaganda com os acadêmicos da UFN. No 2º ano do ensino médio, a professora Vivian desafiou os estudantes. O tema das aulas: deficiências, neurodivergências e acessibilidade. Eles vão usar estratégias de publicidade e propaganda para conscientizar a comunidade escolar a abraçar as diferenças. E para dominar as técnicas da comunicação, nada melhor que trocar conhecimento com quem estuda o assunto. Porque aqui a gente está conhecendo novas pessoas e eles estão nos explicando sobre a publicidade, que é uma coisa muito importante nessa questão da gente distribuir os cartazes, as informações sobre isso e os jogos que eles estão nos dando as ideias. Eu não sabia muitas coisas que eu descobri agora com essas pesquisas. Eu falava muitas coisas erradas, aí eu aprendi agora e tô levando para as outras pessoas essas informações. Na Universidade Franciscana, os acadêmicos da disciplina de Planejamento de Campanha Publicitária instigaram os estudantes a pensarem sobre a convivência na escola com o diferente e a criarem atividades de inclusão para tornar o ambiente escolar mais acolhedor e acessível. Nós criamos ali alguns projetos de folders e de atividades que eles vão começar a praticar a partir da próxima semana, com o objetivo de melhorar a convivência entre todos os alunos e que consigam diminuir essa prática de bullying e de outros tipos de preconceitos dentro das escolas. Diversas são as deficiências. Elas podem ser motoras, intelectuais ou sensoriais. Dentre as neurodivergências, TDAH, autismo, dislexia e toque são as mais conhecidas. Mas como ir além da informação? Para mobilizar empatia, dinâmicas que trabalhem os sentidos, vivências, experiências reais que proporcionem conexão com a realidade do outro. Quando a gente fala de publicidade, a gente também tem a propaganda, né? Que a gente vender uma ideia e essa ideia pode ser uma consciência sobre um determinado assunto, né? Então a publicidade ela entra com esse conhecimento de o quanto a gente pode envolver um determinado público desejado, né? Um recorte de público para entender como acolher essas diferenças, né? Da gente não apenas comunicar verbalmente ou imageticamente, mas da gente também criar situações, e é isso que a gente está tendo foco hoje aqui, criar situações, experiências feitas no pátio ou dentro de sala de aula que possibilitem as pessoas olharem para essas questões com um novo olhar. Que eu penso que o curso de publicidade ajuda 100% em como criar isso de fato, né? Como tirar isso do papel, como promover as ações na escola, como desenvolver essas ações, né? Como pensar a partir desse viés publicitário, né? As ideias de ações, que é o foco principal, eles já estão arrasando, já trouxeram um monte de ideias novas e nos ensinaram também como funciona o folder, como funciona o panfleto, ajudaram os alunos a entender como produzir, né? Como focar para ser um material que de fato as pessoas aproveitem, que elas queiram ler.
E é a partir de ações como essa que podemos visualizar um caminho para um futuro com mais sensibilidade e respeito. A coisa mais natural do ser humano é a diferença. E para a gente abraçar as diferenças, entender como se relacionar com pessoas diferentes da gente, a gente precisa de informação e sensibilização. Todo mundo pode ser incluído no dia a dia, nas escolas e em todos os lugares. E a gente teve oportunidade de conversar e saber como fazer. Isso daí a gente vai levar para a vida, não só para essa conscientização que a gente está fazendo na escola. Produção, poses e sorrisos. Mulheres atendidas no Centro de Atenção Psicossocial de Santa Maria, o CAPS, são modelos por um dia e o melhor das próprias peças. Junto do curso de Design de Moda da UFN, na disciplina Extensionista Materiais e Processos Têxteis, elas criaram camisetas personalizadas, cheias de identidade e significado. Em oficinas, fizeram esboços e desenhos. Esses desenhos se transformaram em artes digitais e depois elas trabalharam no corte, montagem e costura das peças. As fotos foram feitas pelo Laboratório de Fotografia e Memória, também da UFN, e vão compor um editorial especial que vai ajudar nas vendas das camisetas. O valor arrecadado por elas é direcionado ao CAPS, uma ação que promove autoestima, criatividade e renda. O vestibular de inverno da Universidade Franciscana já é na próxima segunda-feira, dia 9 de junho. E quem vai responder a dúvida do nosso episódio de hoje, do quadro Fala Vestibulando, são os acadêmicos do curso de jornalismo Rubens Miola Filho e Ariane Machado. Acompanhe o quadro para não esquecer nenhum material essencial para fazer a prova e também relembrar aqueles materiais que não são permitidos. Meu nome é Andressa Previdal da Cunha. A minha dúvida é o que eu poderia levar no dia da prova do vestibular? Oi, gente! Nós somos acadêmicos de jornalismo da UFN. E a gente veio te explicar o que pode e o que não pode trazer no vestibular de inverno 2025 da UFN. Tá liberado consultar as anotações do livro durante a prova? Não! Livro você não pode trazer, mas o que você tem que trazer é um documento com foto. E caso seja digital, tem que abrir o aplicativo do Gov na frente do fiscal. Tem gente que curte levar marca-texto para destacar na hora da prova. Pode? Não. É só caneta azul ou preta de corpo transparente. Fiquei com sono. Posso trazer aquele travesseirinho para dormir no meio da prova? O travesseiro não pode, mas você pode trazer um chocolate para dar aquela energia. Mas lembrando, todos os alimentos têm que ser em embalagem transparente. E falando em energia, posso trazer um matezinho para dar aquele gás? O mate é só depois da prova. O que você tem que trazer são bebidas em embalagens transparentes e sem rótulo. Agora que você já sabe tudo que precisa trazer no dia, é só chegar no horário para não virar meme. Boa sorte e boa prova! O Universo Acadêmico fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Nos acompanhe também nas redes sociais @UFNTV. Tchau!